Aqui quem fala é o professor Luciano e nós vamos agora dar continuidade ao nosso estudo sobre funções e nós vamos agora ver funções recursivas. O que é função recursiva? O que é recursivo? Quer dizer que é quando uma função chama ela mesma. Primeiro vamos criar aqui uma função exemplo, tá? Vou chamar aqui ela mesma de função. E esta função não recebe nenhum tipo de parâmetro. Systemout, ela simplesmente vai escrever aqui função, botar algo bem simples aqui, colocar aqui o retorno void que faltou, e é isto, aqui está a função, eu chamo ela aqui, bem simples, ok. Então, uma função, executo ela, e ela chama e escreve função, é só isso. Mas, se eu botar outras funções aqui, ela vai chamar sem problema. Nós já vimos isso em aulas, em demonstrações anteriores. Agora, se a função chama ela mesma, o que ocorre com isso aqui? Ou seja, a função ela vai entrar aqui, ela vai escrever função e ela vai chamar a função. Aí ela entra aqui, chama, volta. Chama, e ela fica presa nisso. Certo? Ela entra em um loop infinito. Se eu executar aqui, vocês vão ver. Ó. Fica função, até dar um problema aqui, né, de estouro de memória. Aqui já deu demais. O programa mesmo aqui, o compilador para. Tá? Isso aqui é um erro, porque a função fica chamando ela mesma. Então, se eu chamar uma função dentro dela mesma, o que acontece? Ela vai se chamando até trancar. Mas se eu pôr um limite a ela, se eu disser que em determinada condição ela tem que parar. Bom, então ela vai chamando até alcançar esta condição. Isso pode ser útil para a gente navegar dentro de estruturas de dados, tá? Seria um conceito mais avançado, eu não vou entrar nele aqui. Eu vou pegar um evento bem mais simples, sabe? O que é um cálculo de fatorial? Fatorial é quando eu tenho um número, vamos dizer o fatorial de 5, né? Que é representado através desta forma aqui, ó. Quanto é o fatorial de 5? O fatorial de 5 é o 5 vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1. Esse é o fatorial do 5. Bom, e se por acaso eu pegar e criar uma função fatorial, vamos chamar função f, função fatorial, que recebe um valor n a ser calculado. E eu sei, dentro daquele fatorial que eu tinha colocado, eu sei que o fatorial de um número, certo? Fatorial, conforme esse exemplo aqui, o fatorial, no caso do 5, é o 5 multiplicado pelo fatorial do 4. Tá, e o fatorial do 4 o quê? O fatorial do 4 é o valor do 4 multiplicado pelo fatorial do 3. Poxa, mas isso aqui não vai ter fim? Tem, isso aqui tem fim. Lembra-se, a função recursiva precisa ter fim. E quando é que é o fim? Quando é que eu determino a parada? Bom, eu sei que o fatorial de 0 é 1. Então, quando eu alcançar o fatorial de 0, eu não chamo o fatorial anterior, eu chego no 1. Vamos ver isso aqui na prática como é que fica. Então, eu vou pegar, se o meu valor n for igual a 0, eu vou retornar o valor 1, porque este é o valor que eu tenho que retornar. Porque eu sei quanto é que é o fatorial de 0. O fatorial de 0 é 1. E se não for, e não sendo o 1, bom, se não é 1, eu vou retornar a função fatorial do valor do n anterior. Ou seja, eu sei que o fatorial do 5 é ele multiplicado pelo fatorial do meu anterior, ou seja, o n
multiplicado pelo fatorial do meu anterior. E eu sigo chamando a minha função até que eu chegue no zero e eu não vou mais chamar o fatorial do meu anterior. Eu vou chamar e retornar o valor, ou seja, a minha condição de parada está aqui. Ok? Então, vamos lá. Vamos descobrir, então, int, o meu fatorial. Vamos chamar da minha função f, fatorial de 5. System out, escrevo fatorial. Executando, compilando e aqui está o fatorial de 5, 120. Este é um bom exemplo de chamada de função recursiva, certo? Pode ser um exemplo simples, mas deixa claro que eu começo uma função cujo resultado dela é ela com alguma operação da anterior. Então eu posso chamar ela, né, porque o fatorial de 5 é o fatorial dele multiplicado pelo anterior, e assim sucessivamente até chegar ao zero, cujo retorno é 1. Muito utilizado, né, funções recursivas para percorrer listas encadeadas, que é um assunto lá para estrutura de dados, tá bem?